Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Esses são os cumprimentos do seu amigo, pastor Marlon Guedes. E que prazer estarmos juntos em mais um programa Família no Altar. É muito bom estar aqui. Com o meu coração estou aqui hoje para falar de assuntos que dizem respeito da sua família. Deus ama a família, Deus ama os lares e foi Deus que criou a família. Deus, quando criou o homem, viu que era bom, mas ele viu uma coisa que não era boa, que o homem ficasse sozinho. Todos os animais tinham o seu par, menos o homem. E Deus viu que não era bom o homem permanecer só. E diz a Bíblia que ele preparou uma auxiliadora que lhe correspondesse. E assim foi a mulher. E aí Deus criou a família. Deus ama a família. Quando a gente fala de família, a gente fala de projeto de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por me colocar aqui e ser uma voz nesse Brasil, pela nossa TV, para abençoar as famílias de todo o território brasileiro. Fica o meu abraço a todos os meus telespectadores, não apenas aqui do Sudeste, do Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Norte do país, aonde você estiver me assistindo, ou até pelo canal do YouTube, pelo mundo aí fora, porque através da internet você pode assistir em qualquer lugar do mundo esta programação. Hoje nós temos um compromisso de abençoar a sua família. E fique conosco. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração pelo seu lar, eu quero fazer uma oração pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, e eu creio que Deus vai se manifestar. Hoje o meu tema, eu quero falar hoje por que Deus odeia o divórcio. Essa pergunta, claro que é óbvia, porque o divórcio é a quebra de um plano que Deus elaborou. E por que Deus odeia tanto o divórcio? E nós vamos nos basear hoje no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 2, no versículo 16, eu gostaria que você prestasse atenção nessas palavras. Malaquias capítulo 2, verso 16, diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio ou o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então, quando há o divórcio, houve uma deslealdade. E hoje em dia se separa por tudo que é tipo de motivo, né? A Bíblia, Jesus disse que a única brecha para o divórcio seria a infidelidade conjugal. E mesmo assim, essa infidelidade conjugal, quando ela não pode ser perdoada, por causa da dureza do coração do homem, muitos não são às vezes capazes de perdoar, porque eu já conheço casos de que houve a traição, mas o perdão foi maior e os casais não se separaram. Então o problema é que às vezes a pessoa usa esse texto, não, porque em caso de adultério eu posso me separar. Sim, pode se separar, mas a Bíblia não diz que você pode já casar de novo. Não está escrito isso na Bíblia. É melhor que você fique só, então, se você aguentar, ou então que você ore a Deus para restaurar. O bom é que nunca chegasse desse ponto. Mas as pessoas hoje, elas estão assim, algumas até torcendo, é triste eu falar isso, mas parece que alguns até torcem para o outro cair, para que ela se veja livre do casamento. Ela não entendeu o que é casamento. Então é muito triste a deslealdade. Você vai... Recentemente eu fiz uma cerimônia de casamento e eu estava falando sobre a aliança. A aliança que é feita ali diante de Deus, que é colocada no dedo, que é muito mais do que um símbolo, mas é algo significativo. A aliança não é só essa que fica no dedo, principalmente aquela que tem no coração, e é uma aliança de 3 dobras. Eu falava para o casal, olha, vocês vão formar agora um triângulo amoroso. Mas como assim um triângulo amoroso? É você, marido, você, esposa e Deus. Deus em cima, esposa e marido juntos.
Esse é o único triângulo amoroso que dá certo. É Deus no meio, é Deus junto. E é assim que tem que ser. E nós temos visto Deus fora de alguns casamentos. Infelizmente, hoje, nós temos visto estatísticas que nos assustam. E eu tenho algumas aqui para a sua reflexão. Por que Deus odeia o divórcio? Eu vou mostrar para você algumas estatísticas que mostram por que Deus não quer que isso aconteça nos lares, principalmente nos lares cristãos, nos lares de ninguém, mas principalmente dos lares cristãos. 72%, olha essa estatística, 72% dos adolescentes que cometem crimes vivem em lares de pais separados. Isso é estatística. É muito alto o índice. 72% de crimes cometidos por jovens são de lares em que a presença do pai não está ali. A falta de um pai desequilibra emocionalmente a figura do filho e deixa ele totalmente sem estrutura. Claro que não deveria ser motivo, mas isso acaba cooperando para que esse índice de criminalidade esteja tão evidente. Sem a presença dos pais, se tem 2 vezes mais probabilidade de um baixo rendimento escolar e de desenvolver quadros de rebeldia. É tão importante o pai e a mãe estarem juntos, que quando eles não estão juntos, quando o filho cresce num lar separado, ele tem 2 vezes, aquela criança tem 2 vezes mais chances de ter uma escolaridade, um baixo rendimento e desenvolver um quadro de rebeldia que pode causar transtornos até para a sociedade. A taxa de suicídios triplicou nos últimos 5 anos, sendo que 3 em cada 4 suicídios ou tentativas ocorrem dentro de um lar de pais ausentes ou distantes. O engraçado é que as maiores taxas de suicídio são dentro de lugares onde o poder aquisitivo é até grande, né? Porque a gente vê países mega desenvolvidos que a taxa de suicídio é altíssima. E às vezes a pessoa tem tudo o que o outro gostaria de ter. Tem dinheiro, tem prestígio, mas não tem um lar, não tem uma família. E isso causa muitas pessoas o desejo do suicídio. Crianças, nas ausências dos pais, estão mais propensas a doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, como o uso de álcool, drogas e tabagismo. Isso colabora também. A falta do pai. Filhas de pais ausentes têm até 3 vezes mais chances de engravidar e abortar antes da adolescência. Não é só engravidar, e abortar também, antes da adolescência. Olha que... E pode puxar aí que você vai ver, todo mundo deve conhecer alguém que já fez isso. Crianças nas ausências dos pais são mais propensas a doenças mentais, com dificuldade de concentração, complexo de impotências, baixa estima, que podem levar à depressão. Por que Deus odeia o divórcio? Olha quanta coisa ruim acontece num lar onde os pais estão divorciados. Meninas que crescem só com a presença das mães têm o dobro de chances de se divorciar e 5 vezes mais chances de perderem a sua virgindade na adolescência. E 3 vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia. As estatísticas dizem isso. Infelizmente, isso ocorre dentro de um lar onde não há uma figura paterna e materna juntos na criação da criança. O pai, ele é o normalizador da estrutura mental e psíquica da criança. Porque a criança, quando nasce, todo o contato que ela tem nos primeiros dias
ou até mesmo nos primeiros meses, o contato mais íntimo da criança é com a mãe, através do leite materno, através do peito da mãe. E o pai, ela vai começar a ter uma diferenciação de sexos com a figura do pai. Mas se o pai não está presente, essa estrutura mental, ela pode ser, né, retardada, ela pode criar sérios transtornos para aquela criança. Então é importante a figura do pai. O excesso de presença materna põe em risco a construção mental dos filhos, que precisam ter uma referência masculina e feminina juntos. Então não é que a mãe, só a mãe, a mãe tem que suprir, mas a criança precisa do pai. O excesso, né? Porque a criança tem que ter um momento com a mãe, mas tem que ter um momento com o pai também. Deus criou a família para isso. Seus filhos precisam ter esse momento com o pai. E quando a criança não tem esse momento, isso pode interferir na construção mental dessa criança. A ausência do amor paterno está associada à falta de autoestima, instabilidade emocional, depressão, ansiedade e obesidade na infância. Isso tudo interfere na família. Olha, filhos de pais separados tendem a se separar também. Há uma grande chance dos filhos de pais separados terem o problema lá na frente. Por quê? Porque não tem referência. Se você não tem referência, qualquer problema que seus pais tiveram, isso vai acabar ocasionando problemas no seu lar também. Está vendo por que Deus odeia o divórcio? Tudo isso são quadros consequentes de um divórcio, de uma separação, de uma quebra de aliança. E não existe divórcio indolor. O divórcio é uma guerra. O divórcio é a quebra de uma aliança. O divórcio é como se fosse um terremoto, é um tsunami. O divórcio causa dores, sérios transtornos. Tem uma pessoa, um divorciado, que uma vez disse assim, eu preferi a morte do que ser um divorciado. Depois que ele caiu em si, que com a cabeça que ele tinha, ele não teria se divorciado, ele disse essas palavras: olha, eu preferi a morte do que ser um divorciado. Tantas pessoas que, se tivessem Deus com quem se apoiar, talvez não teriam quebrado a aliança. Eu não conheço nenhum nem dois, não. Eu conheço vários casos de pessoas que falam: pastor, se eu tivesse Jesus, eu teria restaurado o meu casamento. E hoje, nós queremos que Jesus esteja na sua casa. Nós não queremos que você carregue e engrosse essas estatísticas. Você sabe que não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Sangue não vira água. Trocar de cônjuge é como trocar de espelho. Você pode trocar de espelho quantas vezes achar que não está legal, mas o problema não está no espelho. Então, às vezes, a pessoa troca de marido, troca de mulher, achando que vai resolver. Só que o problema, às vezes, não é com outra, é com ela mesma. Esses dias eu estava vendo um vídeo até do pastor Gabriel, que falava que para você ser um bom par, você tem que primeiro ser um bom ímpar. Você tem que ser um bom ímpar. Você tem que ser feliz para fazer alguém feliz. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. O problema é que as pessoas querem casar e querem ser felizes, e se o outro não fizer ela feliz, ela cai fora. Mas você tem que ser o agente da felicidade do seu cônjuge. Trocar de mulher, trocar de marido é como trocar de espelho. Os erros vão aparecer. E às vezes o erro não está na vidraça dela, está na sua. Então, vigia com isso. Olha, trocar de cônjuge é como trocar de problema. Mais de 70% das pessoas que se separaram se arrependem depois. É alta essa estatística, né? Ou seja, de cada 10, 7 que se separaram se arrependem de ter se separado. Você vê que foi um impulso, a pessoa não teve, alguém para que a orientasse, e ela acabou. E talvez eu estou falando com pessoas que estão sendo tentadas. Pastor,
eu estou a ponto de me divorciar. Esses dias uma moça, ela mandou uma mensagem para mim, via WhatsApp, e ela falou exatamente isso: pastor, eu estou separada. Não aguentei, não quero mais, e eles têm um filho, e eu entrei naquela batalha com ela, orei, instruí ela, e 2 semanas depois, não sei se foi 2 semanas, quase um mês, vamos arredondar, eu dei uma orientação para ela aceitou e voltaram, graças a Deus. E o filho estava feliz de novamente ver o pai e a mãe juntos. Glória a Deus, que Deus abençoe essa família. E é bom você poder ser um agente de salvação para a família. Olha, Deus tem nos usado, não é de hoje, para abençoar casais. E eu fico feliz quando, através das nossas pregações, algum casal é restaurado. Glória a Deus, glória a Deus. O divórcio não é a porta de saída. O divórcio é uma porta de emergência. É quanto ele ou ela corre o risco de morrer, ou seja, ou sai ou morre. Então essa é a porta de saída. A porta da saída para um casamento infeliz é a humildade, não é o divórcio. Você tem que ser humilde e reconhecer: eu não estou conseguindo fazer minha mulher feliz, eu não estou conseguindo fazer meu marido feliz. Então seja humilde e reconhecer e se trate com Deus. Procure olhar para a palavra de Deus e dizer: Deus, aonde que eu estou errando? Que eu quero acertar. Não adianta você ficar trocando de marido, trocando de mulher. Isso não é. Deus não quer isso. Deus não quer que você seja infiel ou desleal. Lá em Malaquias diz que Deus foi testemunha do dia que você casou. Eu não estava lá, mas Deus estava lá. Deus viu que você disse: só a morte pode separar. E eu aprendi que quando você quer se separar por qualquer outro motivo que não seja a morte, só a morte pode separar. O casal que quer se separar, ele está invocando a morte, porque só a morte pode separar. E o casal que se separa sem ser por esse motivo, ele está invocando a morte para o seu casamento. Não faça isso. Tem mais. A chave que abre essa porta de saída é a decisão de mudar. O desejo de mudar é uma grande prova de amor. E às vezes, a pessoa que está vendo a saída como o divórcio com a porta de saída, não, o divórcio é a porta de emergência, não é porta de saída. A porta de saída é a humildade. Você reconhecer. E essa decisão de mudar, essa decisão, não, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu não posso ser mais o mesmo. Esse desejo de mudar, ele é uma grande prova de amor. Eu te pergunto, quanto tempo você quer que dure o seu casamento? Quanto tempo? Teve um casamento que nos chegou aos ouvidos, que ele terminou 15 dias antes do álbum do casamento chegar em casa. Ou seja, eles casaram, o álbum nem chegou, eles já estavam separados. Ficamos sabendo de um caso de um cidadão que ele gastou R$150 mil na sua festa de casamento, que não durou 15 dias. Ele investiu na festa, mas não investiu no seu casamento. Ele só investiu na festa. Gastou-se uma grande quantidade de dinheiro, mas não se preparou para ser um parceiro à altura do seu cônjuge. Então tem gente que, infelizmente, sofre com isso. Os países que mais acontecem divórcios no mundo, você sabe quais são? Por incrível que pareça, na Inglaterra, 40% dos casamentos acabam em divórcio. Na Ucrânia, 42%. Na Suécia, 47%. São países desenvolvidos, hein? Na Rússia, 51%. Nos Estados Unidos, 60%. Na República Tcheca, 66%. Na Hungria, país grande, desenvolvimento lá em cima, 67%. Em Portugal, 68%. Na Bélgica, 71% dos casais terminam no divórcio. No Brasil,
cada 4 casamentos, 1 termina em divórcio. Você quer fazer parte dessa estatística? Acredito que não. Em 2011, foram registrados 351.053 processos de divórcio. Um crescimento de 45% em relação ao ano anterior. De um ano para o outro, aumentou quase 50%. As pessoas não estão se preparando para casar. Não estão. Os estados que acontecem mais divórcio no Brasil, sabe quais são? Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Espírito Santo e Paraná. São os lugares no Brasil que mais acontecem divórcios. Segundo o IBGE, 56,6% dos casais se divorciam antes dos 15 anos de união. Antes dos 15 anos. 20% dos casamentos do Brasil duram entre 5 e 9 anos. A gente precisa começar a ensinar as pessoas que o casamento não tem prazo de validade, que o casamento é uma aliança. Então eu louvo a Deus por essa porta que Deus abriu pela nossa TV, por nos deixar aqui pregar, porque a gente não tem noção de quantas pessoas estão nos assistindo agora, que se não forem bem dirigidas, vão engrossar essa lista. Infelizmente, o amor tem se esfriado, e Jesus disse que esse era um dos sinais da sua volta. Não é só o amor a Deus, não, o amor pelo próximo também. E qual é a pessoa mais próxima de nós, se não é o nosso cônjuge? Quantos casais estão perdendo esse amor pelo seu cônjuge? Coisa séria, meu irmão. O divórcio é uma guerra. E em uma guerra, muitos saem amputados. Não tem aquelas pessoas que são condecoradas? Olha, o fulano aqui foi para a guerra, voltou sem uma perna, voltou sem um braço, voltou com uma deficiência, porque a guerra é assim. E o divórcio é uma guerra. No divórcio, não existe divórcio sem trauma, sem dor, sem prejuízos irreparáveis. É como o pessoal brinca, né? Quando casa, é o meu bem para cá, é o meu bem para lá. E quando separa, é os meus bens, seus bens, meus bens. O divórcio é traumático. Deus odeia o divórcio. Quanta coisa ruim, né? Quanta coisa ruim acontece quando o casal decide se separar. Quando Deus idealizou o casamento, não estava incluído o divórcio. Não havia na mente de Deus a probabilidade, olha, se não der certo, separa. Deus nunca criou o casamento com esse escape chamado divórcio. Se dependesse só de Deus, não haveria divórcios. O divórcio é a apostasia ou desvio do amor. É rejeitar alguém que um dia foi intensamente desejado e amado. Isso é o divórcio. É você rejeitar um dia quem você desejou. Deus odeia o divórcio, mas não odeia os divorciados. Ninguém se casa pensando em se separar. É importante que se diga isso, porque tem pessoas que estão nos assistindo que falam, pastor, o senhor falando desse jeito, eu vou até desligar, porque eu sou um divorciado, infelizmente, quando eu não tinha Jesus, tal. Não, Deus odeia o divórcio. Não os divorciados. Eu não sei em que situação você se divorciou. Alguns, talvez, quando não tinham Jesus, quando não tinham a Deus. E quando a gente não tem Jesus, a gente faz coisas que a gente se arrepende. É como a gente fala, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então não é porque você se divorciou que eu não posso chegar aqui e falar contra o divórcio. Então, Deus ama os divorciados, Ele odeia o divórcio, é a prática. Deus não assina embaixo em um casamento que começa a partir de um adultério. Tem gente que é doida, que é louca e que quer começar uma aliança quebrando a aliança de alguém. Deus não assina embaixo. Olha, isso aí está totalmente errado. Eu não sou radical, mas Jesus era. Como assim, pastor? Jesus falou assim, ó, se a tua mão te faz pecar, arranca e corta. É melhor entrar no céu amputado. A porta é estreita, o caminho é apertado. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Isso é radicalismo, irmão. Jesus era radical. Então eu também tenho que ser. O que é certo é certo. E o que é errado é errado. Eu não posso agora fazer uma meia-culpa, fazer aqui um jeitinho, como o pessoal fala, um jeitinho brasileiro. No céu não vai ninguém entrar com jeitinho brasileiro, não. Ou com jeitinho de qualquer outra nacionalidade.
O céu não é nosso destino, o céu é a nossa origem. O céu é o lugar que nós fomos criados. Só que o céu não é lugar para malandro, o céu não é lugar para gente errada. Tem que se acertar aqui agora. O que Deus odeia, nós também precisamos odiar. E o que Deus ama, nós também precisamos amar. Casamento é bom quando a gente sabe ser bom. A questão não é casar com a pessoa certa, mas ser a pessoa certa. Qualquer casamento pode dar certo quando se deixa o amor vencer. Olha, quando Deus assume o controle da casa, tudo muda. Deixa Deus assumir o controle do seu casamento. Para de ficar pensando aí, pastor, não está dando mais, eu não amo mais minha mulher. Isso é um engano do inferno na sua vida. Não deixa isso continuar no seu coração. Deus abomina o divórcio, Deus odeia o divórcio, por todos esses motivos que eu acabei de mencionar. Eu quero orar contra esse espírito do divórcio que está tentando o seu casamento. Esse espírito do divórcio que está tentando contra a sua família. Eu quero deixar uma bênção agora para a sua vida agora. Coloca a mão com a minha, você que talvez está passando por uma crise muito séria conjugal, Deus quer te visitar agora. Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora diante da Tua presença em oração e, meu Deus, nós estamos aqui publicando que o Senhor odeia o divórcio. O Senhor ama os divorciados, mas o Senhor odeia a prática do divórcio. O Senhor nunca aprovou um divórcio sequer. Por causa da dureza do coração do homem, foi permitido. Mas nem tudo que é permitido é a vontade do Senhor. Pai, cura os casais, cura as famílias que têm sido atentadas por esse espírito do divórcio. Meu Deus, eu te peço agora, em nome do teu filho amado, visita esse casal que anda em crise, que não se fala mais, que não se comunicam mais, que não se respeitam mais. Senhor, entra nesse relacionamento agora e opera um milagre dentro desse casamento. Eu repreendo o espírito que quer separar, que quer destruir essa relação, que quer quebrar essa aliança. Diabo, solta agora o casal, solta o coração desse homem, o coração dessa mulher. Você que mostrou para ela que o divórcio é a melhor saída, é mentira, diabo. Saia com as suas mentiras agora. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro, diabo, o seu poder. Sai dessa casa agora. Espírito das trevas, espírito imundo, fora desse lar agora, em nome de Jesus. Pai, eu mando uma bênção agora para todos os casais que estavam achando que a porta de saída era a do divórcio. Não, a porta da mudança, do arrependimento, do reconhecimento, da humildade. Oh, meu Deus, mostra para esse casal que o Senhor quer salvá-los e que o Senhor pode restaurá-los. Eu mando uma bênção para todos os casais que oram comigo nesta hora. Que haja cura, libertação dentro desta casa, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Fica na fé. Deus odeia o divórcio. Não faça o que Deus odeia. Faça o que Deus ama. E o que Deus ama? Deus ama a sua família. Aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua família negou a fé. Não negue a sua fé. Esteja conosco em uma de nossas igrejas, internacional da graça de Deus. Atenção São Paulo, pastor Jaime de Amorim Campos, te aguarda aí na Avenida São João, 791, aí no centro da cidade de São Paulo. Avenida São João, 791, todas as quartas-feiras, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, agora o culto da tarde, 2 da tarde, 5 da tarde e às 7:30 da noite. Em 6 oportunidades, o homem de Deus vai orar por você. Tá certo? Atenção, Rio de Janeiro. Pastor Rogério Postigo te espera na Praça Armando Cruz, número 120, no Shopping Tem Tudo, em Madureira. Todas as quartas, 9 da manhã, 2 da tarde, 7 horas da noite. Pastor Rogério ora forte pela sua casa, pela sua família. Deixa esse homem de Deus orar por você. Você aí de Madureira, região, esteja presente na nossa sede estadual, aí na cidade do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, o milagre vai acontecer, tá bom? E em Curicica é comigo, hein? Atenção Curicica, atenção região de Jacarepaguá, na Estrada dos Bandeirantes, 4.998. Eu me encontro aqui todas as quartas-feiras, às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 7:30 da noite. Estou de frente com o BRT de Curicica. Eu quero, eu posso
e eu vou lhe ajudar. Te esperem, e aos domingos, às 8h30 da manhã e às 7 horas da noite, Estrada dos Bandeirantes, 4.998, em Curicica, aqui em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tá certo? Ó, que Deus abençoe todo o pessoal que nos assiste pelo facebook.com, Família no Altar de Deus. Comente, curte, manda o seu testemunho. Se essa palavra chegou ao seu coração, que Deus abençoe você, tá bom? Manda um e-mail para o programa familianoaltar@ongrace.com. Eu vou ter o prazer de receber o seu e-mail e de te responder assim que possível, tá bom? Nosso programa vai chegando ao fim, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar e lembre-se, eu e você, na graça de Deus, para sempre. Tchau! Deus te abençoe.